Sabe aquele momento na vida que a gente se depara com uma travessia? Sabe? Algo que parece impossível, que não dá para passar, que é muito maior que a gente. É como estar parado na frente de um rio Jordão transbordando, igualzinho o povo de Deus um dia esteve. Bom, é exatamente sobre essa travessia que a gente vai conversar hoje. Então, olha só. É preciso ouvir com muita atenção agora, porque esta palavra, ela é um chamado direto ao coração de quem está ouvindo. Hoje, o Espírito Santo está chamando para uma travessia, sabe? Para ir para o outro lado, para o lugar onde a promessa se cumpre. E vamos combinar, né? Todo milagre começa quando a gente encara o impossível. É aquele momento que você olha para a situação e pensa, sozinho eu não consigo. Não dá para avançar. E talvez seja exatamente aí que muita gente se encontra nesse exato momento. Lá em Josué, no capítulo 3, o texto faz questão de detalhar, sabe? O rio Jordão estava transbordando, de margem a margem. Não era só uma aguinha forte, não. Era uma barreira natural, daquelas que a gente olha e diz, impossível. A lógica humana gritava, espera aí. Mas a fé sussurrava, se prepara. E é aqui que está a grande virada de chave. Aquilo que para a gente parece o fim da linha, para Deus é só o palco sendo montado para o espetáculo. Ele não foge do impossível, pelo contrário, ele usa o impossível para mostrar a glória dele de um jeito que não sobra nenhuma dúvida de quem fez o milagre. Tá, então qual é a primeira instrução para a gente atravessar esse impossível? A ordem de Deus não foi construam uma ponte ou achem um atalho, nada disso. A ordem foi bem clara, foquem na presença. O povo então viu a Arca da Aliança, que era o grande símbolo da presença de Deus, começar a se mover. E olha, a instrução do Espírito hoje é a mesmíssima. Ponto 1. Siga a presença dele. Ela vai na frente. Ponto 2. Não se mova antes dele. Chega de ansiedade. E ponto 3. Não pare depois que ele se mover. Se a presença avança, a gente avança junto. Simples assim. Sabe, as nossas experiências, os altares que a gente já levantou, eles ficam para trás. São testemunhos importantes, claro, mas o que abre o caminho para o novo não é o que já passou. É a presença que está indo na nossa frente. O foco tem que ser total no agora, em seguir o que Deus está fazendo hoje. Só que antes do milagre acontecer do lado de fora, no rio, alguma coisa precisava acontecer do lado de dentro, no coração do povo. Deus sempre nos chama para um alinhamento, sabe, uma preparação espiritual. Essa foi exatamente a palavra de Josué para o povo. Existe um chamado para se purificar que vem antes da maravilha acontecer. É como se Deus estivesse dizendo, olha, se arruma aí, porque o que eu vou fazer vai ser grande demais. Mas, na prática, o que é se purificar? Bom, primeiro é alinhar a nossa visão com a dele, sabe? Limpar os olhos da dúvida, do medo. Depois é purificar o coração, tirar toda a incredulidade, toda aquela murmuração que só faz a gente andar em círculos. E, por fim, é purificar os nossos passos. É decidir caminhar em obediência, mesmo sem enxergar o caminho todo lá na frente. E agora a gente chega no momento chave, o ponto de ignição do milagre. Sabe, aquele exato instante em que a fé vira atitude. Pensa na cena, o povo estava todo posicionado. A arca, a presença de Deus, já estava se movendo, mas o rio continuava lá, cheio, transbordando. As águas ainda eram uma barreira gigante. Até que os sacerdotes puseram os pés na água. Foi isso, o toque, o passo, o ato físico de entrar de vez na impossibilidade. E no exato segundo que a sandália deles tocou a beiradinha da água, pá! O milagre foi ativado. Pare e pensa nisso um pouco. O milagre não aconteceu enquanto eles estavam só orando na margem, não. E também não foi quando já estavam no meio do rio. Não. Aconteceu no exato instante do primeiro passo de fé. E esse, gente, é o ponto central de tudo. A travessia está esperando o nosso passo de obediência. Deus já deu a palavra, a presença dele já está se movendo, mas o Jordão só se abre quando a gente tem a coragem de molhar o pé. Ok. Depois que todo mundo atravessou em terra seca, imagina a cena, Deus deu uma ordem muito específica. Ele não queria de jeito nenhum que aquele milagre caísse no esquecimento. Porque, no fundo, a memória do que Deus já fez é o que alimenta a nossa fé para o que ele ainda vai fazer. Então Josué mandou que 12 homens voltassem lá no meio do rio, bem onde os sacerdotes ficaram parados firmes, e pegassem 12 pedras, uma para cada tribo. E com essas pedras, eles construíram um memorial. Para quê? Para que no futuro, quando os filhos e os netos perguntassem o que significa isso, eles pudessem apontar e dizer, foi bem aqui, foi nesse lugar impossível
que Deus abriu o caminho para a gente passar. E olha só, hoje, esta nossa conversa, esta palavra que está sendo liberada, pode ser exatamente como uma dessas pedras. O seu memorial, o marco zero da sua travessia. Um ponto para onde se poderá olhar para trás e lembrar, foi aqui. Foi ouvindo isso que Deus falou comigo e a minha travessia começou. E agora, respirando fundo e em fé, a gente chega na conclusão profética de toda essa jornada. É o selo, a confirmação de tudo que foi dito até aqui. Sabe, existe um momento em que um ciclo de espera simplesmente se quebra e um novo ciclo de cumprimento se inicia. Esse momento é agora. O 7º selo de uma promessa acaba de se abrir. Tenta imaginar por um segundo. Todo o barulho mental para, toda a ansiedade se acalma, e nesse silêncio, a voz do Pai ecoa, bem clara, direta. E essa palavra não vem como uma simples informação, não. Ela vem como um decreto, uma bênção que chega e redefine a sua estação. A partir daqui, o caminho é debaixo de uma bênção que foi liberada para essa travessia. E entenda isso, não é algo que vai acontecer. Não, já começou. O passo de fé foi dado. O processo já iniciou. O caminhar, a partir de agora, já é em terra seca, mesmo que os olhos ainda insistam em ver o rio transbordando. E a promessa final é essa: o lugar onde se está chegando é infinitamente melhor do que o lugar de onde se saiu. A glória dessa nova fase, dessa nova estação, vai ser muito maior que a da anterior. É preciso crer nisso com toda a força. A travessia começou.